Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal, aqui com vocês Aziz. Se inscrevam no meu canal, deixa um like, um dislike, um comentário. Em cima de tudo, se subscrevam no canal, por favor. Sejam bem-vindos, hoje vamos falar de uma coisa um pouco cultural, um pouco diferente, que riguarda a nossa vida como seres humanos. E falamos um pouco da vida eterna, as suas possibilidades de se realizar no mundo. O darwinismo social e a vida eterna entre espiritualidade e ateísmo e natureza humana. Então, vamos começar primeiro com esse conceito da vida eterna, se ele é possível, ou ele tem algumas bases científicas sobre isso, esse conceito de vida eterna. Na verdade, não é toda fantasciência, é verdade. Enquanto descobrimos a existência das células estaminais que são presentes nos nossos corpos já faz muito tempo, estamos ainda estudando porque tem ainda um grande problema sobre as células estaminais, se a gente consegue controlar eles, controlar a reprodução e a ativação dos DNA enquanto nós implantamos eles em compartimentos diferentes, onde precisam ser diferenciadas e ter só uma parte de DNA que funciona, que é a parte que precisa o compartimento, que seja pele, órgão, de fígado, qualquer outra parte do corpo. Porque as células diferenciadas, eles têm a mesma quantidade de DNA, só que não é todo ativado entendeu? E de controlar a reprodução deles, depois, como falei, de serem implantadas, tudo isso. Vamos dizer que a gente consegue tudo isso, e daqui 200, 300, 400 anos, não sei quanto vai ser, o ser humano consegue, tipo, não sei, ter uma pele nova toda vez que ele quer, pode ter a pele de 25 anos, toda vez que ela fica mais velha, ele pode, como dizer, trocar, ele pode trocar teu coração, que pode ser produzido em vidro. Então, vamos dizer que o ser humano vai ficar igual um carro, que cada vez que fica velho, você pode trocar todas as peças, sem problema. Pero não, a gente esquece uma coisa, que a natureza do ser humano não é feita para viver para sempre nesse planeta. Porque o ser humano, de sua natureza, ele fica de saco cheio. Desculpa uma palavrão, mas é verdade, porque vamos dizer que um ser humano que consegue viver por 1000, 2000, 3000 anos, 1 milhão de anos, depois ele não vai querer mais ficar aqui nesse universo, ele vai ter como dizer, a curiosidade de descobrir outro mundo, então ele vai querer voltar a uma vida natural, normal, que ele fica velho e morre, entendeu? Não é? E assim ele não vai ver mais a vida eterna com olho que a gente vê hoje, entendeu? Porque um conto você viver uma merreca como 60, 80, 100 anos, um conto você viver 1000 anos, entendeu? Você vai ficar de saco cheio do universo, aí você vai querer descobrir a outra natureza de você, que é essa coisa, chama ela espírito ou como quiser, que é uma parte que você sente, não? A responsável por a música, a filosofia, a poesia, todas coisas que não preciso eu para viver nesse planeta. Vamos falar de verdade, o que eu preciso para viver nesse planeta é uma lança. O ser humano consegue dominar o planeta tudo com uma lança, tá? Dominou com uma pedra, tá bom? Mas tem coisas, tipo, porque eu vou precisar de ter essas capacidades de cálculos superiores ou cálculos avançados em matemática, analítica e sentir a vontade de criar música, especialmente. A que serve a música? Para mim, sinceramente, nessa terra. Eu não como música, eu não preciso da música para minha sobrevivência. Mas a música é uma coisa muito, muito importante. Sabemos o valor da música em todas as situações, que seja em guerra, em paz ou qualquer coisa, a música é importante, a poesia, a filosofia, esses valores todos. Eles demonstram que existe algo que vai além da natureza corporal, material do ser humano, porque senão não se explica porque o ser humano tem todas essas capacidades. Por quê? Porque o ser humano, depois que ele fica com barriga cheia, ele pensa na música, pensa na filosofia. Por quê? Não tem uma explicação, entendeu? E voltando desse discurso que a natureza humana não é feita para viver para sempre nesse planeta, e na nossa natureza existe uma coisa que se chama morte. Muitas pessoas, normal, têm medo da morte, ou não querem morrer, porque a morte fica uma tragédia para o ser humano, porque não conhece o que tem além da morte. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, porque ela acaba com uma coisa muito bonita que é a vida. Então, por essa razão, a gente não gosta da morte. Mas a morte, de ser, na verdade, é a justiça, na verdade.
é a coisa justa, porque independentemente se você vive como rico ou como pobre, como pessoa conhecida ou não conhecida, não importa, você acaba morrendo no final. E isso para as pessoas que acreditam em Deus é um conforto. E aqui estou falando de pessoas que acreditam em Deus, eu não estou falando de uma religião, de seguir, de alguma comunidade. Estou falando, não importa da pessoa que acredita em energia ou acredita em qualquer coisa. Entendeu? Que seja uma religião abrâmica ou qualquer coisa, não importa. Quem acredita em um desenhador desse universo, que a gente vê toda essa harmonia, essas constâncias universais, por exemplo, a velocidade da luz é sempre constante, gravitacional, força gravitacional constante, muitas outras coisas que a gente não se explica. Por que tem aquele valor e não tem um outro valor diferente? E a mente humana pergunta isso. Entendeu? Então, como se chama? Não somos feitos para viver eternamente nesse planeta. Absolutamente. Somos feitos para viver bem nesse planeta, sim. Entendeu? A segunda coisa de qual eu queria falar é a história do darwinismo social, não? A teoria de Darwin, como foi usada socialmente. Vamos fazer um pouco de história, não? Vamos falar da Inglaterra, do 600 com Hobbes, não? Depois Homo hominis lupus, e como se chama depois? Smith, Malthus, e assim vai até chegar a Darwin e depois. Então, quando saiu, não, começou a se falar da teoria da evolução, não, saiu a origem da espécie, a Royal Society, que era um grupo formado na Inglaterra por oligarcas, que viram uma solução muito importante na teoria de Darwin, porque nessa época que apresenta um pouco de instabilidade, não, a nível político, estamos falando também da Revolução Industrial, começa a ter uma consciência coletiva, pessoas que trabalham por muitas horas não têm direito nenhum. Estamos falando da Inglaterra dessa época, não de hoje, que é um país bastante bom para viver, a Inglaterra. Saludo para os ingleses. Então, os oligarcas viram no darwinismo uma solução, é uma justificação, enquanto tudo é uma seleção natural. Então, o pobre foi selecionado, ele tem já nele as genes de pobreza, enquanto eu, como rico, eu estou selecionado, eu tenho os genes das riquezas, entendeu? E se a natureza já é assim, nós, como humanos, não podemos fazer nada, entendeu? Essas pessoas que falam de igualdade, de tudo isso, eles não entenderam nada, porque a natureza, ela funciona desse jeito, e que somos todos selecionados, que se você nascer pobre, na final, eu que acumulei muita riqueza, não tenho nenhuma culpa, porque a culpa é sua, que você já tem os genes de pobre e foi selecionado para ser pobre. Entendeu? Isso também foi usado com o colonialismo, e pode aplicar ele em muitas outras coisas. Tá bem que hoje a teoria de Darwin já está muito passada, entendeu? A gente está só falando um pouco de história e vou chegar nesse ponto. E depois, nessa época que temos crianças trabalham por muitas horas, temos leis, algumas leis que nos 700 na Inglaterra impediam a caridade para os pobres. Por quê? Porque se você dava dinheiro para o pobre, ele vai entender mal, ele não vai trabalhar, e também não queriam dar um salário bom para os trabalhadores, porque o trabalhador ele não pode ter mais do que necessário, mais do que precisa. Por quê? Porque se ele tem um pouco mais, ele vai entender mal, ele vai se casar, vai se reproduzir, e a gente vai ter sempre mais pobres. Por quê? Porque não tem bastante riqueza nesse planeta, Malthus, não? Que podem, como se chama, ser suficientes para todo mundo viver bem, e por isso que não importa, alguém vai ser sacrificado. Isso é uma grande mentira. A outra coisa da Royal Society, que é esse mundo, que talvez até hoje, no 21º século, a gente continua falando isso, você precisa ser competente, você competitivo, desculpam, esse mundo é de muita competição, e que não importa como você chegar no seu objetivo, o importante é você chegar, mesmo se a chegada no objetivo foi passar em cima de 100 mil ou milhares de vidas de outras coisas, entendeu? Não importa. Importante chegar. Mas isso já é uma grande mentira, porque não é verdade. Na natureza a gente não tem só competição. Antes, na verdade, a competição não é a maioria. A maioria dos modelos presentes na natureza são modelos de cooperação. E é começar de você. Você é ser humano.
Aqui no seu intestino, você tem bactérias que cooperam com você para viver bem. Entendeu? Muitos, como se chama, modelos de simbiose. Entendeu? Então a verdade não é essa, não é de competição, mas de cooperação. É normal, se a gente quer ver só os modelos de competição, vai ver tudo uma competição, entendeu? Então, depois quando começou a sair o comunismo, que também saiu na Inglaterra, que os ingleses foram muito inteligentes nisso, foram capazes de exportar o comunismo para o mundo, mas não implantar ele na Inglaterra, onde eles implantaram justamente o capitalismo. E depois vai haver socialismo, Fabiano, que vamos chegar. Então, começou a chegar o comunismo, porque, como eu falei, essa época é uma época diferente da Inglaterra, que não tem nada a ver com a Inglaterra que conhecemos hoje, mesmo que o modelo fique o mesmo, mas nessa época estamos falando de crianças que trabalham, trabalhadores sem direito, pessoas com muita raiva, como confrontos da classes dominante e tudo isso. Então saiu a Fabian Society, que foi também empurrada um pouco pela família real inglesa, que eram vários intelectuais, que tomou o nome Fabian do imperador romano Fabiano o Temporajador, que era o imperador romano, que a teoria dele era nunca enfrentar o inimigo se você não está totalmente pronto. Então o imperador romano, ele sempre ia do lado do inimigo, sem entrar em confronto direto, porque ainda não estava preparado. Então a Fabian Society que dizia para essas massas, esses pobres que pensavam de ter direito a algo, isso, diziam, ok, vocês têm tudo direito disso, eles provavam um pouco acalmar esses povos, dizendo, ok, a gente está com vocês, está com a revolução, está com isso, mas agora não podemos fazer, porque a situação está um pouco difícil, se a gente faz isso, temos que ter os nossos interesses. Então, sabe, toda aquela propaganda que faz girar a cabeça das pessoas, e afinal, isso nós vemos, existe muito socialista fabiano hoje. Eu não sou socialista, mas esse é um fato histórico que continua a se repetir hoje e vocês podem ver. Em muitos outros exemplos, eu não estou aqui de falar de política, mas de história que aconteceu. Então, a segunda coisa que eu queria falar é evolução entre ateísmo e pessoas crentes, não? Porque o grande problema hoje, eu vejo muito crente que crê em Deus, ou crê em energia, ou aquilo que quiser, não importa a sua religião, que como acredita em algo, não? Que é o desenhador desse planeta. Eles negam, especialmente as pessoas das religiões abrâmicas, por exemplo, também os muçulmanos fazem isso, eles negam a teoria de evolução. Não porque eles sabem algo, mas por ignorância. Porque se você me fala a teoria de Darwin está errada, isso posso até concordar com você, porque a teoria de Darwin ela morreu um tempo, ela foi regenerada com a descoberta do DNA e neodarwinismo e a chegada do Huxley, sim, que era um cachorro da teoria de Darwin, né? Que o neto dele, o neto desse Huxley que estava na época de Darwin, o neto, ele foi o primeiro presidente da UNESCO. E aqui sabemos porque no campo acadêmico você não pode falar contra a teoria de evolução, porque senão a sua carreira pode acabar. Mas deixamos isso para lá. O que eu queria dizer para os religiosos é que a teoria de evolução, em geral, não é aquela darwiniana, mas estamos ainda hoje com a descoberta de DNA e tudo, existe, é de verdade, não tem como. Porque se você tem sensibilidade, porque falam para você que a teoria de evolução acomuna o ser humano a todos os outros seres viventes e que ele tem similaridade muito grande com os primatas, como o chimpanzé e assim, que é 98% similar, e você tem sensibilidade disso, então você não entendeu muito, porque você tem similaridade também com os ratos, com muitos mamíferos. Os ratos bem usados para experimentar remédio antes que o ser humano usa. Por essa razão, porque tem um genotipo similar a você. E se você está sensível com os ratos, eu vou te falar até dos barata, entendeu? Que ele tem uma porcentagem do DNA que é um pouco similar a você, entendeu? Então não temos que ficar... E os ateus que nos programas de televisão deles, eles sempre chamam algum religioso que não tem uma bagagem científica muito grande para, entrar em um debate
para ganhar facilmente. Porque se você leva um estúpido, fala para a teoria da evolução, ele nega já a teoria da evolução, já perdeu no início, porque não entende nada, não sabe que não é o final a teoria da evolução. Admitir a teoria da evolução não significa que eu não acredito mais em Deus, entendeu? Existe a teoria da evolução. Tem muitas pessoas inteligentes que acreditam em Deus, acreditam nisso, porque os factos são factos, não tem como a negação disso. Entendeu? Por orgulho, não sei, porque leu algum livro. Não, é verdade. E se você toma remédio, você está admitindo. Se você toma remédio, o remédio cura você, você tem que admitir que existe a teoria da evolução. Porque aquele remédio, e tem muitos remédios, os vacinos, muitos outros remédios, que são experimentados sobre animais antes de chegar a nós por essa razão, porque tem uma similaridade do genocidio, amigo. Entendeu? Então, essa era mais ou menos uma pequena parêntese do nosso primeiro vídeo para falar com vocês da minha experiência. Sejam bem-vindos no meu canal, se inscrevam por favor, até o próximo vídeo e boa noite.